Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Aconteceu uma coisa engraçada agora aqui, que eu fiquei falando à toa e não tinha apertado no botão. Sim, o que eu quero colocar para vocês aqui, né? Primeiro, sintam-se abraçados, sintam-se cumprimentados. Essa questão de debates, tá? Passei numa live aqui, né? De um rapaz aí católico, né? Que se arroga de ter conhecimento que não é assim, que no texto original, gente, olha, é o seguinte, não estudei teologia, mas é o seguinte, eu tenho um livro que fala como estudar e interpretar Bíblias, a Bíblia, né? Lógico, tenho versões da Bíblia, tenho versões, como já falei para vocês, tem a versão da Vulgata Latina, né? Tem a versão da grega, né? Da grega, hebraica, aramaica, né? A aramaica é conhecida como a Bíblia Peshitta, né? A versão da Vulgata Latina, aqui nós temos, por exemplo, a Bíblia Ave Maria, e dentre outras aí, tá? Bom, é o seguinte, gente, assim, sobre determinados assuntos, se Jesus, por exemplo, é Deus, é Filho de Deus, que ele nasceu, né, de uma forma miraculosa, beleza, entendeu? Eu acredito dessa mesma forma, entendeu? Sobre a questão de Maria não ter tido outros filhos, aí eu já acredito diferente, mas eu respeito o pensamento da pessoa, tá? Eu coloco numa forma para debater de forma respeitosa. Se a pessoa não aceitar, beleza, porque a própria Bíblia, ela designa certos aspectos. Não precisa você recorrer a livros, ou seja, você pode até recorrer no sentido de regras gramaticais, por exemplo, a origem das palavras, o que ela quer dizer, né? Que algumas palavras foram utilizadas, né, dentro do contexto da sociedade da época, que aí sim você tem que estudar usos e costumes, né? Por exemplo, a mulher que não tinha filhos, como ela era vista naquela época, entendeu? A questão de ter muitos filhos, o que isso significava, entendeu? Então, em primeiro lugar, quero colocar aqui, de forma respeitosa, né, dizer que Jesus, ele nasceu judeu, e ele disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir, entendeu? Ele ia nas sinagogas, certo? Ele veio trazer a essência da lei, que os judeus estavam cegos, tá? Outra coisa também, sempre ele citava as escrituras a respeito dele. Ele não veio trazer uma outra revelação. Ele simplesmente veio cumprir. Entendeu? Então assim, Maria é uma mulher que toda mãe tem que copiar. Certo? Ela, como judia da tribo de Judá, tinha conhecimento. Juntamente com seu pai, ensinou sim a Jesus. Ele sendo Deus, mas a Bíblia nos diz, não me lembro a passagem, parece que em Filipenses, que ele se esvaziou, certo? E veio tabernacular conosco, se fez carne, certo? E como filho, ele era obediente a seus pais, aprendeu com seus pais. Depois a gente ouve na Bíblia que ele crescia e se fortalecia, né? Tanto em estatura como em espírito, certo? Jesus, ele teve outros irmãos, sim, e isso impediria o que da santidade de Maria, a mãe de Jesus? Nada. Ela é santa, por quê? Diferente das outras mulheres, ela esperou. Quantas mulheres, né? Quantas mulheres e homens, né? Que dizem que amam Maria, que amam Jesus, né? Que amam a Deus, mas não andam, né? Dentro dos conformes, quer andar do jeito que quer andar, quer viver do jeito que quer viver, né? Então assim, o maior exemplo de Jesus e o maior exemplo da sua mãe Maria, né? Maria, mãe aqui na terra, porque Deus, ele é eterno, tá? Deus vem de Theos, né? Vem de Eloá ou Elohim, né? No plural, que é um sentido genérico, tanto para o nome de Deus, do Deus, nosso Deus bíblico, que é composto da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? É a composição da Trindade. Apesar dessa palavra não existir Trindade, mas existe o seu conceito.
tá? Existe a prática, por exemplo, a autoridade das 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, a fórmula batismal. Se, por exemplo, a gente sabe que Deus, Pai, né? Criador de todas as coisas, que Jesus também o é, né? Que ele está participando também da criação, juntamente também com o Espírito Santo, que é o Ruach HaKodesh no hebraico, né? Também é uma pessoa, certo? Jesus nem citaria para aquela passagem lá, da fórmula batismal lá, já no finalzinho de Mateus 28. 19 e 20, se não for da memória. Tá? Tem vários aspectos aqui que eu falando nessa parte do estudo bíblico, evangélicos e católicos vão convergir, certo? Vão convergir. Sobre essa questão de Maria ter tido outros filhos, aí vai ter divergência, certo? Por exemplo, eu citei sobre Maria, sobre Pedro, né? Pedro, o apóstolo Pedro, dele ter tido uma sogra. Se tinha uma sogra, tinha uma mulher, tá? A cura da sogra de Pedro, né? Automaticamente ele tinha mulher. Então, na regra, para ser um padre, um santo padre, né? Um papa, eu esqueci a designação do nome papa, que significa papai, né? Não me lembro se é latim, não me lembro, não vou arriscar. Então tem regra. Não era para ser casado, tá? Tem a lei de celibatário, faz quem quer, ok? Mas é o seguinte, lá nas recomendações lá das cartas de Paulo, falar sobre o exemplo de conduzir um rebanho. Primeiramente ele tem que conduzir a sua vida, o seu lar, certo? Ser um exemplo. Que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja que o marido tem que ser isso, o homem tem que ser marido de uma só mulher, que é governado, que respeita tudo, né? Porque se ele não governar bem a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Então assim, para ser um líder, tinha e tem que ser casado, tá? Agora sim, sobre a questão das perseguições que ocorriam muito, existiam os missionários que não tinham praticamente como se casar. E se casava, tem que aceitar as condições que a vida oferecia. Às vezes eles eram pegos, a mulher às vezes era morta, violentada. Entendeu? Mas a Bíblia, ela fala sobre o seguinte, que o homem, para liderar bem a sua vida, ele tinha que ter um companheiro do lado. E isso foi desde o princípio. Certo? Desde o princípio. Aí depois veio surgir, né? Algumas coisas foram inseridas a posterior, certo? Então tem muita coisa, se você for olhar direitinho, com calma, né? Não tô aqui atacando, pelo amor de Deus, tá? Então assim, não venham citar só por citar, traga alguma fonte para pesquisar sobre o assunto, tá? Que o rapaz, ele estava desafiando todo mundo que tem que ser pela Bíblia. E depois, quando eu fui pela Bíblia e mostrei o original, aí ele veio citar outros livros. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Então, para se falar de determinados assuntos, a pessoa tem que ter fonte, tem que ter base. Tem que ter honestidade intelectual. Beleza? Que Deus abençoe a todos. E deixemos esses debates de lado, tá? E a gente se preocupe em orar pelo nosso Brasil, certo? Orar pelo mundo aí, que evangélicos e católicos nesses países não tem isso, são cristãos, estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, certo? E o importante de tudo é não negar o nome de Cristo, tá? Existem as outras questões doutrinárias aí, que aí é cada um, né, que vê, cada um que veja, né? Porque todo mundo tem uma Bíblia, certo? Todo mundo tem uma Bíblia, beleza? É ela quem julga. Um abraço, beijo.